Ele derramou sangue por seu senhor, foi exilado 2 vezes, lutou em guerras civis, lutou contra cristãos e muçulmanos. Eles o chamam de Cid Campeador, um guerreiro lendário que vai enfrentar um desafio impossível: lutar contra um exército 3 vezes maior e conquistar a cidade de Valência enfrentando o poderoso Império Almorávida. Prepare-se para conhecer a Batalha de Quartz e a tomada de Valência. No ano de 1092, o rei Afonso de Leão tentou finalizar o plano de seu pai de cortar o expansionismo dos outros reinos cristãos na península, apoderando-se de Valência. Para isso, tentou convocar uma cruzada na Europa com a desculpa de deter o avanço almorávida. No entanto, de todos os que prometeram ajuda, ninguém compareceu. As frotas de Gênova e Pisa nem sequer partiram e os exércitos de Aragão e Barcelona deram meia volta antes de chegar ao encontro de Afonso. Grande problema. O que acontecia? Que Valência era tributária do Cid Campeador e este não gostou nada da intenção de Afonso, por isso lançou uma campanha de punição contra La Rioja, sem que ninguém pudesse detê-lo. A campanha estava indo bem, até que no final do verão ele recebeu uma carta de Alcadir, rei da taifa de Valência. Acontece que houve um golpe de estado na cidade e a facção partidária dos almorávidas assumiu o poder. O novo Cadir instaurou o que chamou de governo de verdadeiros muçulmanos e imediatamente avisou o exército sarraceno em Múrcia para que iniciasse seu avanço para o norte. O Cid imediatamente cancelou sua campanha e rumou para Valência, chegando no outono. Mas claro, um assalto à cidade seria uma loucura, pelo menos com o exército almorávida tão perto. Mas então a sorte sorriu para Rodrigo. Os almorávidas decidiram que Lisboa era mais importante que Valência, então enviaram uma pequena guarnição para a cidade e mandaram o resto para o oeste, deixando o caminho livre para o Cid. Para tomar a cidade, ele foi conquistando os arredores de Valência e no ano de 1093 enviou uma mensagem para Valência. Se rendessem e jurassem novamente vassalagem, nada lhes aconteceria. Embora tenham aceitado inicialmente, logo enviaram uma mensagem de ajuda aos almorávidas para que acabassem com o Cid. Ao descobrir, ele sitiou a cidade em setembro deste ano, outra vez. Mas não seria até julho do ano 1094 que Valência se renderia por causa da fome. Valência acabara de ser reconquistada pela cristandade após quase 500 anos sob o poder muçulmano. O campeador assumiu o título de Príncipe Rodrigo, pois, tal como Alfonso havia assinado anos atrás, tudo o que El Cid conquistasse seria propriedade de El Cid. Mas a tranquilidade e a alegria duraram pouco. 2 meses depois, os almorávidas enviaram um exército imenso para recuperar a cidade. Eles o enviaram pelo mar para evitar assim uma emboscada por parte do campeador. Um exército de 30.000 sarracenos, no dia 13 de setembro, desembarcaram e se estabeleceram nas proximidades do atual Guarde-Poblet. E o que o Classificação Internacional de Doenças poderia fazer? Bem, ele tinha 2.500 cavaleiros e 7.000 infantaria, eles o superavam por mais de 3-1. Ele tinha que usar toda a sua inteligência para poder vencer a batalha, pois lembre-se que os almorávidas ainda não haviam sido derrotados na Península Ibérica. A primeira coisa que ele fez foi anunciar aos 4 ventos que haviam solicitado ajuda aos reis Pedro I de Aragão e Alfonso VI de Leão e que eles já estavam a caminho para expulsar os almorávidas. Durante a madrugada de 21 de outubro do ano 1094, a infantaria do Cid, com ele à frente, partiu pela porta sul da cidade às escuras. Com todo o metal coberto de roupas e tecidos, para que não se fizesse o menor ruído, avançaram primeiro na direção sul, sem falar, sem tochas, guiando-se pelo conhecimento que já tinham do terreno. Após cerca de 30 minutos de marcha, viraram para o oeste e então continuaram marchando, ainda mais cautelosos, pois se aproximavam do acampamento muçulmano. Após superarem os reais árabes, deixaram-se cair no chão para descansar, pois o dia seguinte seria duro. Tomaram café da manhã com comida fria e mantiveram-se agachados entre as ervas, para evitar serem descobertos.
Com os primeiros raios de sol, os cavaleiros de Rodrigo saíram pelo portão oeste da cidade com as bandeiras bem altas e fazendo um grande barulho. Os almorávidas pensaram que os cristãos queriam lutar e então formaram todo o seu exército em ordem de batalha. Uma vez formados, avançaram em direção à cavalaria cristã. Estes estavam longe das muralhas de Valência, o que encorajava os sarracenos, pois se vencessem teriam tempo suficiente para esmagar os cavaleiros. Por sua vez, a cavalaria de Rodrigo tinha ordens para afastar o máximo possível os muçulmanos do seu acampamento. A cavalaria almorávida carregou contra a cristã, por sua vez lançou uma contracarga. A cavalaria do Cid era mais pesada, mas a sarracena parecia vencedora e, além disso, era superior em número, então eles carregaram sem medo. Ocorreu um choque estrondoso entre ambas as cavalarias e, após apenas alguns minutos de luta, os cristãos ordenaram a retirada. Claro, vê que de repente 2.500 cavaleiros pesados dão meia volta e fogem do exército inimigo. A mural almorávida disparou para as nuvens e todos se lançaram na perseguição aos cristãos. E então Rodrigo ordenou o ataque. A infantaria do campeador se ergueu e correu em direção ao acampamento sarraceno. Isso sim, sem bandeira, para não serem reconhecidos pelas tropas muçulmanas que estavam lá. Os almorávidas, ao verem um exército carregando contra eles do oeste e não verem bandeiras, pensaram que eram os reforços de Leão e seu mural afundou. As tropas castelhanas irromperam no acampamento e esmagaram toda a resistência que encontraram, apoderando-se dos suprimentos e dos tesouros armazenados. Possivelmente a reserva almorávida ainda estaria perto do acampamento. E eles tentariam expulsar os cristãos de lá? Mas Rodrigo certamente se lançou sobre eles e os destroçou sem dificuldade, acabando com qualquer esperança que pudessem ter de equilibrar a situação. Imediatamente lançaram-se em perseguição ao exército principal almorávida, e assim que a notícia se espalhou, o pânico se instalou. Então os cavaleiros pararam de fugir, deram meia volta e atacaram o exército almorávida. Foi um massacre. Presos entre duas frentes, os almorávidas tentaram escapar para o norte e para o sul, tentando se afastar das espadas cristãs, mas foram perseguidos e executados no ato. Valência finalmente era de Rodrigo Dias de Vivar. Durante os próximos 3 anos, a Classificação Internacional de Doenças pôde reinar seus domínios, ampliando pouco a pouco seus territórios. Até que no ano de 1096, um novo exército almorávida ameaçava tomar a cidade novamente. Vieram do sul e era um exército que mais uma vez superava em muito as forças do Cid. Apesar de já ter conseguido vencê-los uma vez em clara inferioridade numérica, ele não se arriscaria a outro encontro nessas condições. O que ele fez foi pedir ajuda a Pedro I e juntos, no ano de 1097, partiram para o sul, enfrentando os almorávidas na Batalha de Bairém, onde os cristãos saíram vitoriosos, causando um grande número de baixas entre os sarracenos. Por fim, os muçulmanos pareciam prestes a perder Valência. Portanto, a Classificação Internacional de Doenças dedicou-se a preparar um futuro senhorio com independência própria em torno de seu filho Diego. No entanto, este morreria na Batalha de Consuegra, a qual provavelmente conheceremos em outro vídeo. A questão, o importante aqui para Rodrigo, é que ele havia perdido seu único filho homem, portanto sua linhagem desapareceria com sua própria morte. E esta não demorou a chegar. No ano de 1099, Rodrigo Dias de Vivar, conhecido como o Cid Campeador, morreu sem herdeiro. Sua esposa, Jimena, encarregou-se de governar seus domínios, mas a tarefa parecia extremamente impossível. Os almorávidas, ao saberem da morte do Cid, voltaram a pressionar, seja avançando lentamente do sul ou através de propaganda. Visto que na própria Valência havia fundamentalistas islâmicos da mesma facção que apoiou o golpe de Estado contra Al-Qadir. Começou a aumentar o mal-estar social, o que dificultava ainda mais o governo. Finalmente, em agosto do ano 1101, os almorávidas chegaram nas proximidades de Valência e sitiaram a cidade, privando-a de recursos, principalmente de alimentos. Isso era uma contagem regressiva.
Sem um líder forte, os cristãos perderiam o cerco e seriam passados à faca. Mas Jimena tinha um trunfo na manga. Esta é uma lenda bastante posterior aos fatos. Que sim, que fica bem, mas simplesmente pense no que restaria do cadáver do Classificação Internacional de Doenças 2 anos após sua morte. O que ele fez, na verdade, foi solicitar ajuda a Alfonso VI. Este, no comando de seus homens, foi sem hesitar à cidade e sem sequer apresentar batalha, os sarracenos levantaram o cerco e abandonaram a urbe. Ok, agora vamos afastar o mapa e observar as fronteiras do Reino de Leão. Mas não apenas estas que fazem fronteira com os Almorávidas, também as que fazem fronteira com os demais reinos. E a estas somam-se as das taifas de Valência, que ficou claro que não pode se defender por si só. Se tiver que cobrir toda a fronteira, ou serão defesas muito fracas, ou ficará sem um exército de reserva para poder acudir a qualquer ponto em que seja necessário. Senhoras e senhores, só havia uma solução possível. Em maio do ano 1102, os cristãos abandonaram a cidade de Valência, levando consigo o cadáver de Rodrigo Dias de Vivar, o Cid Campeador. E apenas 2 dias depois, no dia 5 de maio, os almorávidas entraram na cidade e a anexaram novamente ao Império Africano. Observe que a partir daqui eles agora têm uma base para lançar ataques contra o Condado de Barcelona e a Taifa de Zaragoza. O único reino muçulmano independente que resistia à pressão almorávida. 2 anos depois, em setembro do ano 1104, morreria Pedro, de Aragão e Navarra, sem descendência. Sabe quem herdaria a coroa? Alfonso I, o Batalhador.